Bom, vamos falar sobre o que acontece então a partir de agora. Segundo o governo brasileiro, as negociações com os Estados Unidos começam ainda hoje. E a gente vai conversar, claro, com quem acompanha tudo de pertinho, o correspondente Américo Martins, que tem todos os detalhes direto de Kuala Lumpur. Bem-vindo, Américo. Boa noite para você por aí, bom dia para a gente por aqui. Nos conte, claro, todos os detalhes, encontro importantíssimo, muito aguardado. E mais, Américo, qual é o clima, então, para que essas negociações realmente aconteçam, saiam do papel? Bem-vindo. Olá, Juliana, muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui nesse Breaking News, nesse plantão sobre a reunião entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião entre os ministros brasileiros, o ministro Mauro Vieira, das Relações Internacionais, e Márcio Rosa, o secretário-geral do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ainda não começou, com os secretários de Estado, Marco Rubio, e do Tesouro americano, Scott Bessent. Essa reunião ainda não aconteceu. Eu estou aqui na frente do hotel onde está hospedado o presidente Lula e a comitiva brasileira, e o Márcio Rosa acabou de passar aqui pelo lobby numa conversa telefônica e deve estar a caminho em breve para essa reunião com o lado americano. Como o próprio Márcio Rosa e também o Mauro Vieira afirmaram quando eles deram uma entrevista detalhando o que aconteceu na reunião, existe uma expectativa muito grande de mais progressos ainda hoje aqui na Malásia. Isso porque o principal resultado imediato, pelo menos, da reunião entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, a primeira vez que os dois se reúnem cara a cara, tete a tete, a primeira resolução foi justamente que os subordinados, os ministros brasileiros e os secretários americanos se reunissem ainda hoje para discutir a possibilidade de uma redução imediata, inclusive, das tarifas de alguns produtos brasileiros, enquanto persistem as negociações entre os dois governos para tentar se chegar num acordo mais substantivo, um acordo mais concreto. Esse tipo de medida já foi adotado pelos Estados Unidos em outras disputas que aconteceram, outras disputas comerciais. Por exemplo, neste momento, os Estados Unidos estão em negociação com a China, o grande rival geopolítico, estratégico, econômico dos Estados Unidos. E nesse processo, o presidente Donald Trump decidiu reduzir imediatamente e temporariamente as altíssimas tarifas que tinham sido aplicadas contra os produtos chineses. Essa redução foi feita para abrir espaço para as negociações. Por isso, o governo brasileiro pediu um tratamento semelhante. E isso vai ser decidido nessa reunião de hoje, ou quer dizer, pode ser decidido. O próprio ministro Mauro Vieira disse que existe essa expectativa, ele não quis fazer nenhum prognóstico se isso vai acontecer ainda hoje ou não, mas confirmou que o Brasil vai fazer esse pedido, que o presidente Lula já tinha feito esse pedido durante a reunião e que o Donald Trump e ele chegaram à conclusão que seria importante que os ministros conversassem pessoalmente o mais rapidamente possível. Por isso a reunião hoje, até porque amanhã cedo o presidente Donald Trump já embarca e já deixa aqui a Malásia. O presidente Lula e a sua comitiva continuam por aqui até amanhã de quarta-feira, amanhã de terça-feira, nos horários aqui da Malásia. Então, esse foi o principal ponto da reunião. Os dois conversaram ainda sobre as sanções que foram impostas sobre autoridades brasileiras e o presidente Lula fez um pedido ao presidente norte-americano para rever e retirar essas sanções e fez uma longa explicação sobre as atividades das pessoas envolvidas, sem entrar em muitos nomes. Ele explicou, por exemplo, que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam apenas fazendo o seu trabalho e cumprindo a Constituição brasileira. Também lembrou que o presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado por uma tentativa de golpe, teve amplo direito de defesa e foi condenado por uma corte constitucional de maneira legal e democrática. Então, esses foram os dois principais pontos dessa entrevista e dessa reunião entre os dois líderes, e a gente vai ouvir agora um trechinho do que disse o ministro Mauro Vieira ao lado do secretário-geral do Ministério da Indústria e Comércio, quando ele fez um balanço dessa reunião. Segundo o ministro, o ambiente foi bastante relaxado, e foi isso que eu consegui apurar também, e houve esses avanços. Vamos ouvir um trechinho do que disse
o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, logo depois do encontro entre os dois presidentes. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. E hoje mesmo deveremos ter uma reunião, um encontro